Olá, eu me chamo Matheus, tenho 19 anos. Na mensagem de hoje falaremos sobre a idolatria, um dos pecados que Deus mais abomina, por tirar dele a glória que lhe é devida. Antes de começar, quero deixar claro que, como sempre, vou respeitar a religião de todo mundo, respeitar todos os seres humanos. Creio que cada um tem a sua escolha, mas tenho certeza que eu tenho que dizer a verdade que está escrito na Bíblia. Continuo dizendo, não vou ofender ninguém, somente dizer o que a Bíblia diz, e não o que eu acho, o que eu penso, nada disso. Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 até o 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quero dar ênfase a dois versículos. Versículo 3 e versículo 5. Vou ler mais uma vez cada um. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A palavra de Deus deixa clara que ter qualquer outro ser, qualquer outra figura representativa, imaginar que um poder tem o lugar de Deus e não o próprio Deus, é uma idolatria. Nós estamos tirando o lugar de Deus ao pensarmos isso. Estamos tirando a glória de Deus. E Deus diz que a glória dele não dará a outro. Deus criou o ser humano e o amou de uma forma tão profunda que convivia com ele pessoalmente no jardim do Éden. Mas o homem pecou contra Deus e teve que se retirar daquele lugar, pois era um local sagrado onde Deus habitava ali. E Deus escondeu do homem. Hoje não se acha o jardim do Éden. Especula-se muito sobre ser na região do Golfo Pérsico, perto da Mesopotâmia, mas a verdade é que ninguém sabe. Ninguém vai achar. Deus, ele é único. Não existe outro. A palavra de Deus nos diz que há um Deus, o Pai, e há um só Senhor, o Filho, e nós temos um Consolador que é o Espírito Santo. Eu admiro muito pessoas do passado, como Moisés, Martinho Lutero, Abraão, Davi, Paulo. Admiro Jonas também, mesmo tendo fugindo assim, que terminou dando naquilo que deu. Jonas se recusou a falar da palavra de Deus. Deus o repreendeu, mas no final ele pregou a palavra de Deus. Mas não vem ao caso. A palavra de Deus nos mostra que nós não podemos dar no nosso coração espaço para nenhum outro, para nada, para ninguém, o lugar que seja dele. Dentro de cada ser humano existe, digamos, um buraco que não vai ser preenchido por nada. Jamais será preenchido por drogas, por sexo, por álcool, por diversão, festas, por uma praia, por um cinema. E eu amo praia, amo cinema, sim, mas dentro de mim há um buraco, dentro de você há um buraco que não vai ser preenchido por nada dessas coisas, que não vai ser preenchido por Moisés, por Abraão, por Maria, por Judas, por ninguém, só por Jesus Cristo. Deus, quando criou o homem, ele o fez para ser colado com ele, para conviver com ele. Só que quando nós dizemos que existe um outro Deus, nós estamos negando tudo o que Deus faz e fez por nós. A grande verdade é que Maria é um ser humano, foi um ser humano e é
pois Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mas hoje, essa mulher se encontra no céu. Essa mulher se encontra na mesma condição que Moisés, que Abraão. Se encontram na mesma condição. Moisés não é Deus, Maria não é Deus, Pedro não é Deus, Paulo não é Deus. Por que será que cristãos, evangélicos, católicos, todos somos chamados de cristãos e não de, sei lá, qualquer outra coisa? Por que será? Porque nós estamos baseados em Cristo. Em Cristo. Cristo é a nossa imagem. Cristo, a palavra diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Então nós não precisamos de outra. Não quero dizer que pelo fato de... mas você não tem nenhum porta-retrato da sua família pela sua casa? Você não tem fotos de pessoas que você ama? Claro que tem. Mas eu não posso, de forma alguma, como diz no versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, me encurvar diante delas. Eu não posso fazer isso. Não posso. Eu amo pessoas. Eu amo Moisés. Nunca conheci Moisés. E amo ele. Eu amo. Eu tenho um carinho tão grande por ele. Por tudo que... pela história dele. Por tudo que passou. Da mesma forma que muitos católicos têm um carinho enorme por Maria. E eu não vim aqui falar de religião. Quero dizer que te respeito muito. Mas o que Deus hoje me trouxe aqui para falar para você é que o lugar dele não pode ser tomado por ninguém. O lugar de Deus não pode ser tomado no meu coração por Moisés, por Davi, por Abraão, pelo meu pastor, que amo muito, gosto muito dele. Mas o meu pastor, ele não vai salvar a minha vida. O seu padre, ele não vai salvar a sua vida. Seu pai de santo não vai salvar a sua vida. Moisés não salva. Abraão não salva. Davi não salva. Maria não salva. Pedro não salva. José não salva. Só quem salva é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode salvar. E eu não estou dizendo de forma alguma também que a minha religião possa salvar alguém. Será que é só na minha igreja que tem salvação? Será? Um papa, que não sei, não lembro qual o nome dele, mas na época do conflito da igreja romana com a igreja grega, que eram ali dos bizantinos com os romanos, o papa, líder da igreja de Roma, disse mais ou menos a seguinte frase: talvez seja possível haver salvação fora da igreja, mas nunca de Cristo. Para um papa dizer isso, ele tinha que ter muito comprometimento com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele dizendo isso, poderia muita gente sair do catolicismo de Roma e ir para as igrejas da Grécia, nos bizantinos, já haviam se separado. O que quero dizer? Não estou aqui demonizando de figura alguma, não estou aqui falando mal de Maria, pelo amor de Deus. Maria foi uma mulher tão honrada quanto Moisés. Eu amo de verdade Israel, toda a história de Israel. Eu nem sei por que amo tanto assim. Então eu respeito muito todas essas pessoas dessa história. Maria foi uma delas. José foi um deles, que cuidou de Jesus aqui na terra, mesmo sem ter o sangue de Jesus. Foi um ato muito bonito, deve ser respeitado sim. Maria deve ser respeitada sim. José, Moisés, todos devem ser respeitados, todos. Só que Zeus, Hades, Poseidon, Ra, Sete, Osíris, Horus, Odin, Loki, Thor, Ahura Mazda, Moloque, Balaão, não são deuses. Não são deuses. Balaão, no caso, era até um profeta. Balaão era um profeta. Só que Balaão estava começando a pensar que ele era Deus. Podemos ver isso na Bíblia, sinceramente, podemos ver isso na Bíblia. Porque Balaão vendia suas profecias. As pessoas, com certeza, idolatravam Balaão. Idolatravam Balaão. Isso foi um pecado grave, muito sério, muito sério. Porque Balaão vendia, sabe? Balaão, quem era o ídolo de Balaão? Vamos ser sinceros.
ele mesmo. Um homem que, tendo o poder de Deus para falar o que iria acontecer, para profetizar, vendia-se a si mesmo. Então ele estava se colocando no lugar de Deus. Balaão se botou no lugar de Deus. E esse foi o fim dele. Balaão foi morto. Deus usou até uma mula para falar com Balaão. E ele foi morto. Baal também não é Deus. Júpiter, Netuno, Saturno não são deuses. O Sol e a Lua não são deuses. Só há um Deus. E ele é invisível. Ele é invisível. Deus é invisível. Só que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E em breve, muito breve, ele virá sobre as nuvens dos céus, e todo olho verá, e as nações da terra se lamentarão por causa dele. Reis chorarão, príncipes derreterão seu coração. Muitos homens ficarão como em cinzas, desesperados, sem saber mais o que fazer, porque um dia ouviram a palavra da verdade, mas deram as costas. Toda a terra se lamentará naquele dia. Todos os que o virem não puderem fazer nada. Mas aí vai ser tarde. Só que hoje, você podendo ter 1 milhão de coisas para fazer, Deus colocou aí para assistir esse vídeo. E me colocou aqui também para assistir esse vídeo. Porque não pense que eu estou falando alguma coisa de mim, porque não é. Eu sou o primeiro que escuto o que Deus fala aqui. Não podemos ter outro Deus no nosso coração. O cantinho de Deus, esse buraco que só Ele pode preencher, que Ele fez para ser assim, só Ele pode preencher, é único e exclusivo. Não pode ser dado para ninguém, para nenhuma instituição, para nenhuma pessoa, para nenhum império, para nada, para ninguém, jamais. Não há outro Deus, nunca houve, nunca haverá. Só um criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, o mar, criou a vida. Deus criou tudo. E se você não crê em Deus porque fala que o Big Bang estava tudo concentrado e teve uma explosão, tá? Eu te pergunto, quem criou esse material que estava concentrado, então? Quem fez essa explosão? Por acaso, quando você coloca uma dinamite dentro de um prédio e você explode esse prédio inteiro, por acaso surge um novo? Ou fica tudo cheio de destroços? Do caos não pode ser gerada a ordem. Ou se você não crê em Deus, porque você é adepto da teoria do astronauta antigo, que diz que seres alienígenas vieram à Terra e conviveram com sumérios, por exemplo, e trouxeram tecnologia, criaram o homem, modificaram geneticamente, que no nosso DNA tem vestígios dessa outra cultura. Então eu te pergunto, quem criou essa outra cultura? De onde ela veio? Veio de uma explosão. Quem criou o material da explosão? É necessário ter mais fé para essas coisas do que para crer em Deus, sinceramente. Mas, como eu disse, você é livre, você tem liberdade para crer no que quiser. Minha missão é só te mostrar a verdade, é só o que está escrito aqui. Trazer a luz da verdade, a luz da palavra de Deus. Lembre-se, o cantinho de Deus no seu coração é só dele. Não é de religião, nem religião pode ocupar. Protestantismo, catolicismo, espiritismo, budismo, nada disso. Não pode ocupar. Só Deus. E é um Deus invisível. 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 Deus nos ama. E Ele não traz nada de mal para quem Ele ama. Ele não quer trazer nada de mal para quem Ele ama. Mas quando Deus nos repreende, é exatamente por esse amor. Pois Ele quer que trilhamos um caminho de felicidade, um caminho que vai nos levar à paz, à vida eterna. E para que Deus quer que nós vivemos para sempre? Para ficar do lado dele. Porque Ele é um amigo, Ele é um irmão, Ele é um pai, Ele é uma mãe, Ele é tudo. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Deus te ama independente do seu passado. Deus te ama independente de quem você foi até hoje. E vou dizer mais, Deus te ama independente de quem você vai ser amanhã. Deus te ama independente se você vai acreditar na palavra dele ou não. Ele vai continuar te amando. Mas por amar, que Ele quer que você creia. Pois se você crer, você vai ser salvo.
de algo muito ruim que há para vir sobre o nosso planeta. Algo muito ruim que vai vir sobre a Terra. Eu poderia dizer aqui que a nossa vida vai ser tranquila para sempre, mas seria mentira. Eu não quero trazer mentira para ninguém. É iminente, está chegando. Deus tem um plano para cada um de nós e temos pouco tempo. Não sabemos quando o mundo vai acabar. Tem gente dizendo que vai acabar esse ano. Ninguém sabe quando o mundo vai acabar. A própria Bíblia diz que ninguém sabe. Só que a grande verdade é que o mundo acaba todos os dias para muita gente. Muita gente morre. E aí? Acabou o mundo para ela. A Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Então acabou o mundo para ela. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu que digo não. É a Bíblia. Lembrem-se, Deus nos ama, Deus é amor e Deus é o único Deus. Só Ele pode preencher esse vazio na nossa alma. Só Ele vai preencher. Que Deus entre na sua vida, se você permitir, claro, que Deus também não vai arrombar as portas do seu coração. Só se você permitir que Ele entre, o chamar para entrar. Independente da religião, você não precisa ser da minha religião. Talvez você nem tenha religião. Mas se você fechar os seus olhos, ou de olhos abertos mesmo, quem sabe você está no meio da rua e não pode nem fechar os olhos, se ajoelhar, falar em voz alta, só pense com o seu coração. Deus, ainda não sei quase nada sobre Ti, mas entra na minha vida e me guia pelos caminhos eternos. Vê se há em mim alguma coisa ruim e afasta. E me guia por um caminho que vai te levar a Ti, pois Tu és a única verdade, a única paz e a única vida. Só Deus pode nos fazer felizes de verdade. Deus te ama e que a sua família e a sua semana e os seus amigos, todos, sejam muito abençoados, todos. Se você estiver doente, que Deus te cure pelo poder que há no nome de Jesus. Que todos os seus sonhos sejam por Deus realizados. E que a sua alma seja aberta para a palavra de Deus, para a verdade que vem do céu, para o seu coração. Deus te ama muito, 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 muito mesmo. Até a próxima.